amiga dona de casa, esse é pra você se ligar. Chegou a hora do melhor programa, você já pode sintonizar. Alô, amiga dona de casa, esse é pra você se ligar. Chegou a hora do melhor programa, você já pode sintonizar. Aqui a gente faz falar mudo, escuta tudo, toca tudo, levantando seu astral. Aqui não tem censura nem frescura, é o toca tudo sem preconceito musical. Eu toco reggae, eu toco short, toco romântica, eu toco rock. E pra você ficar mais animado, eu toco um brega rasgado pra levantar o astral. Aqui a gente toca com frequência, é o campeão de audiência, é o melhor da capital. Aqui a gente toca com frequência, é o campeão de audiência, é o melhor da capital. Alô, amiga dona de casa, esse é pra você se ligar. Chegou a hora do melhor programa, você já pode sintonizar. Alô, amiga dona de casa, esse é pra você se ligar. Chegou a hora do melhor programa, você já pode sintonizar. Edinho Duarte informa a hora certa. 10h10. Sorrindo, orientando, criticando, denunciando, defendendo seu povo com a palavra. Vem aí, Edinho Duarte. Edinho Duarte. Tá na hora, tá na minha vez. Oi, turma! Edinho Duarte. Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Estamos começando mais um Live Ed Comunidade, aqui direto das novas instalações do Ed Times de Comunicação. Olha só, estamos ao vivo pelo Ed News, portal de notícias, pela Rádio Fronteira FM 104,9 no município de Oiapoque, Rádio Porto FM 87,9 no município de Porto Grande e Ed Rádio, o som da informação. Ed Rádio é a nossa rádio web e você também pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook e em todas as nossas plataformas digitais. Ed Rádio, o Amapá para o mundo. O oferecimento todo especial de Santa Lúcia, o supermercado da dona de casa e 2A importados, 2 vezes mais você. Está no ar o seu Live Ed Comunidade. Ed Rádio, conectada com você. Edinho Duarte informa a hora certa. 10h12. Manchetes do dia. Olá então, pessoal, falando ao vivo das novas instalações do Ed Times de Comunicação, ao vivo pelo Ed News, portal de notícias, Rádio Fronteira FM 104,9 Oiapoque, Rádio Porto FM 87,9 Porto Grande e Red Rádio, o som da informação. Ao vivo. Destaque do programa de hoje, deste sábado, é a entrevista com o professor Daniel Chaves. Ele vai abordar aqui o tema conjuntura política e econômica do estado do Amapá, em especial sobre recente liberação do IBAMA, grande notícia para exploração de petróleo e gás na margem equatorial do estado. Notícias. Não perca também a oportunidade de ficar bem informado, debater e acompanhar de perto tudo com a gente, tudo que impacta, portanto, o nosso estado do Amapá. Aperte o play sempre, todos os sábados, a partir das 10 da manhã. Todos os sábados, a partir das 10 da manhã. E veja agora os destaques de hoje.
É de rádio, o som da informação. Petróleo no Amapá. Notícias. Olha só, o Estado comemorou nesta semana o início histórico da perfuração exploratória da Petrobras na margem equatorial. O trabalho tem o objetivo de coletar informações geológicas que irão determinar o potencial econômico de petróleo e gás natural na região. Nesta fase, não há produção de petróleo. A operação terá duração estimada de 5 meses. É um grande passo para o sucesso econômico do nosso estado do Amapá. Autoridades do Amapá comemoram a autorização do IBAMA para pesquisa e exploração de petróleo no Amapá. O deputado estadual Roberto Góes comemorou a decisão do IBAMA de liberar a pesquisa na margem equatorial, classificando a medida como um passo decisivo para o desenvolvimento econômico do Estado. Já o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que acompanhou de perto o processo todo, também reconheceu o esforço coletivo. Ele disse o seguinte, abre aspas para Davi: parabéns a todos que lutaram incansavelmente para que esse dia chegasse. E ele chegou, afirmou Davi. O deputado federal Acácio Favacho destacou que a decisão representa um marco importante para o desenvolvimento do país, não só do Amapá. Avanços em infraestrutura. Senador Davi Alcolumbre garante pavimentação dos ramais do Moaci em Tracajatuba e da Flora, em Santana também. As ordens de serviço representam um investimento de 12,3 milhões de reais no ramal do Moaci e 4,6 milhões de reais no ramal da Flora. As obras beneficiarão diretamente as comunidades rurais, facilitando o escoamento de produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais. Nova universidade na fronteira do Amapá. Olha que tremenda notícia, hein, gente? A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de autoria do senador Randolph Rodrigues, que transforma o campus de Oiapoque da Universidade Federal do Amapá, Unifap, na Universidade Federal da Fronteira Norte, Unifron. A nova instituição será uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com a missão de oferecer cursos de graduação e pós-graduação, incentivar a pesquisa, a extensão, a produção cultural, além de impulsionar a inovação e o desenvolvimento regional. Está de parabéns aí o nosso senador Randolph Rodrigues. Nós temos agora aí, depois de 2 conquistas importantes, a nossa Universidade Federal, que é da lavra, carimbo e assinatura do então deputado federal Geovani Borges, a nossa Unifap, depois a UEAP, que eu tive o prazer de ser o pai da matéria, como diria Rodolfo dos Santos Juarez, né? E ser o autor da ideia da Universidade Estadual do Amapá. Agora temos aí a possibilidade de uma Universidade da Fronteira, que tem carimbo e assinatura de Randolph Rodrigues. Transposição para todos os servidores 992. Está aí uma tremenda notícia que a gente vai comentar no decorrer deste programa. O senador Randolph Rodrigues confirmou a transposição definitiva de servidores do chamado Grupo 992, dos 992 do ex-território federal do Amapá, para o quadro da União. Segundo o parlamentar, a decisão foi aprovada de forma definitiva. Não tem mais agora o que esperar. É mais uma luta histórica que vencemos, disse ele, o senador Randolph Rodrigues. Eu me incluo no meio daqueles que estão comemorando esta grande conquista aí, porque eu sou servidor 992, lotado no Gabinete Civil, Radiodifusora de Macapá, e inclusive esperando por este momento da transposição. Olha só, o Amapá no mercado internacional, notícia boa.
A comitiva amapaense, formada por 30 empresários, concluiu a missão empresarial internacional na China 2025, promovida pela Fé Comércio Amapá e Sebrae Amapá. O grupo participou de programação intensa em 3 cidades chinesas, com um intercâmbio que foi realizado, um intercâmbio comercial e tecnológico, além de ampliar oportunidades de negócios entre o Amapá e o mercado asiático. Contra-golpe. O Tribunal de Justiça e a OAB Amapá lançaram esta semana uma campanha permanente contra o golpe do falso advogado. Olha, o golpe do falso advogado. A iniciativa visa fortalecer e segurar também, fortalecer a segurança jurídica e coibir fraudes, oferecendo informações sobre como identificar e denunciar práticas criminosas. Os golpistas, preste atenção, eles se passam por advogados ou funcionários de escritórios jurídicos e contratam vítimas com processos judiciais ou RPVs e exigem depósitos ou transferências bancárias usando documentos falsificados. Mais um dia de folga, minha gente. Notícias. Ponto facultativo do Dia do Servidor, que se aproxima, que seria na terça-feira, dia 28, foi antecipado para segunda-feira, dia 27, garantindo, assim, um dia a mais de descanso aos nossos servidores. Na terça-feira, todas as repartições públicas e estaduais, elas retornarão ao expediente normal. As agências do INSS estarão fechadas na segunda e reabrem na terça. Comércio e bancos funcionarão normalmente. Atenção para o Enem. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. No Amapá, a Secretaria de Educação realizará aulão show nos dias 6 e 13 de novembro, com revisão de conteúdos e orientações sobre a prova. Local e programação completa serão divulgados, portanto, nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente fala também do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Macapá e do Carnaval 2026. Edinho Duarte informa a hora certa. Agora são 10h21. Você está ouvindo Ed Rádio. Momento de reflexão. Vamos lá então com o nosso momento de reflexão, abrindo a parte musical do nosso show de hoje com o nosso tema de louvor. Hoje levantei com muita gratidão, tomei um café, fiz minha oração. Vai ser um dia incrível, com Deus na frente tudo é possível. Eu tô pronto pra tudo que acontecer, tenho 1000 motivos pra agradecer. A vida é muito boa, quem faz o certo corre atrás, Deus abençoa. Eu sou blindado à prova de inveja, não sinto inveja de ninguém também. E pra quem torce contra e me desejam mal, eu pago com o bem. Obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Que eu seja mais amor, que brilhe minha luz por onde eu for. Tô pronta pra tudo que acontecer, tenho 1000 motivos pra agradecer. A vida é muito boa,
Quem faz o certo corre atrás, Deus abençoa. Eu sou blindada à prova de inveja, não sinto inveja de ninguém também. E pra quem torce contra e me deseja o mal, eu pago com o bem. Obrigada, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Que eu seja mais amor, que brilhe minha luz por onde eu for. Obrigada, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Que eu seja mais amor, que brilhe minha luz por onde eu for. A minha meta de viver é nada reclamar, só agradecer. Ok, abrindo a parte musical do nosso show desta manhã de sábado, com o nosso tema de louvor, que é uma tradição aqui do nosso Live de Comunidade. Espalhe Gratidão é o título da canção, aqui interpretada pela dupla Reno e Cláudia Leite. É isso mesmo, a Claudinha Leite cantando esta belíssima canção, que é um tema de louvor. É, na verdade, um louvor. E nós temos este propósito, nós temos este compromisso com o grande arquiteto do universo de fazer o nosso trabalho radiofônico e prestar esta homenagem, porque quem canta, seus males espanta, e quem louva, né? Quem canta louvando a Deus, louva duas vezes. Sábado que vem a gente tem mais aqui o nosso tema de louvor, que hoje foi Espalhe Gratidão, com Reno e a participação especial dela, Claudinha Leite. Edinho Duarte informa a hora certa. 10h25. Você está ouvindo Ed Rádio. Tenho medo de me apaixonar e depois sofrer, porque sou um cara muito tímido perto de você. Edinho Duarte. Pois é, sou eu, minha gente querida, abraçando com muito carinho o pessoal do município de Oiapoque, acompanhando a gente, a galera toda lá da Fronteira FM 104,9, meu amigo Ronaldo Pereira. Alô, Ronaldo, aquele abraço, passou um bom bocado, passou por bom bocado aí, né? Passou por provas e até expiações, mas agora está firme e forte, graças a Deus. O município de Oiapoque nos acompanhando através da Rádio Fronteira FM. Um grande abraço para todo o pessoal da emissora, para todos os ouvintes e colaboradores, trabalhadores da Fronteira FM, abraçando também o pessoal da Coirmã, a Oiapoque FM, por que não, né? Meu amigo Reginaldo Borges, CAP maior do Sistema Beija-Flor de Comunicação, mandando um abraço todo especial para os trabalhadores de lá também, a turma da Prefeitura, a turma da Câmara do município de Oiapoque, da Câmara de Vereadores do município de Oiapoque, e a expectativa pela exploração do petróleo, que agora tem sinal verde, é, sem dúvida, o assunto mais comentado em toda a região fronteiriça aqui do Brasil, na região do município de Oiapoque. Aquele abraço especial. Abraçando também com muito carinho meus amigos do município de Porto Grande, da 87,9, a nossa querida Rádio Porto FM, meu amigo Joabe Fontinelli. Alô, Joabe, aquele abraço. Quem está no controle não é ele hoje, não. Eu acho que é a Maíra Viviane, é ela que está no comando hoje. Aquele abraço também para toda a turma do município, de nossos ouvintes do município de Oiapoque. Um abraço. Rapaz, eu não vou te mentir, não. Já estava com saudades deste clima, deste ambiente, de poder cantar sempre no sábado, fazendo este programa que é tido e havido como o programa da comunidade amapaense. Este é o Live de Comunidade, que na linguagem moderna
não é mais apenas um programa de rádio, é uma live, né? Com todo esse aparato aqui, todos os nossos anunciantes, os nossos colaboradores, a AB3 Áudio e Música, conectado com o Edcast, o podcast do Edinho, toda quinta-feira, o programa Ed Comunidade, sempre levando as melhores informações, ao lado da Mijogu Design, consultoria de tecnologia de informação, e com o patrocínio da 2A Importados, 2 vezes mais você, da Federação Amapaense de Futebol, meu amigo Roberto Góes, presidente da FAF, e também a consultoria de excelência da CP3, meu amigo Carlos Sérgio Monteiro, nos acompanhando lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Bom, deixa eu falar da equipe, né, macho? Bora falar um pouco da equipe no controle. Se a gente tivesse uma câmera móvel, agora a gente ia mostrar a equipe, né? Mas nós não temos esta câmera móvel agora. Ou tem? Se tiver, me avisa aí, tá, Abraão? Para mostrar a equipe. Que começa com o nosso querido aí, Herônimo Neri, que está de volta. Ele que é, sem dúvida, um baita profissional desta área da comunicação de um modo geral. Um operador de áudio que me acompanha desde os tempos da Rádio Nacional de Macapá, Rádio Difusora de Macapá. Já passamos pela Equatorial, 101, 102, eu acho que por quase todas as emissoras. Olha o Herônimo aí. Estamos de volta, né, Herônimo? Beleza, meu irmão. Muito obrigado aí, você é um profissional que é indispensável nesta tarefa aqui dessa nova temporada. Lá não é atrás do Herônimo, né? Ao lado dele. Negócio de atrás. Olha quem está lá, rapaz. O nosso homem da Mijogu Design, né? O nosso querido Mike Chagas. Ô, Mike, tudo bem por aí? Tudo certo, né? Olha, chegando na equipe também o nosso querido Carlos. Carlos, senta aqui, macho. Senta aqui nesta cadeira aqui. Ele já fica aqui para poder a gente bater aquele papo. E depois o Carlos vai para lá para a gente mostrar o Abraão Lucas. Tudo bem? Bom dia para você, meu querido Carlos Alcântara. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer. Com certeza está muito bonito o estúdio aqui, com profissionais capacitados e o projeto, na verdade, em nome de Jesus, está andando, vai andar, vai ficar melhor ainda. Tá pegando pinura, como a gente diz na gíria, né? Porque, na verdade, está naquela fase de acabamento, o estúdio está muito bom, os equipamentos estão chegando, enquanto isso a gente já está, não é, voando mais alto, cada vez mais, graças a Deus. Tudo isso com a graça do nosso grande arquiteto do universo, São Jorge Guerreiro, que eu tenho por aqui, que é meu santo protetor, e respeitando todas as manifestações religiosas, mas o Deus é um só. Tá? Eu queria te agradecer. Fiz um convite para você fazer parte da equipe. Você é um grande profissional e vai estar aqui com a gente tanto quanto possível, o tempo todo, tanto quanto possível. Às quintas, de 19h30 às 20h30, nós temos o Edcast, o podcast do Edinho, que é, eu digo sempre que é um podcast para quem não gosta e para quem gosta de política. É voltado para a atividade política, que é, sem dúvida, uma atividade que diz respeito à vida de todos nós. E aos sábados é de comunidade de 10 ao meio-dia. E com certeza vem muitas novidades aí e a equipe está preparada para levar aí uma boa imagem, um bom áudio e Deus no controle de tudo. É isso aí. Agora vem para cá, meu querido Abraão Lucas. A câmera já está lá, tudo certinho. E aí, Abraão, nova fase, novo momento. Bom dia, muito Edinho, feliz bom com a dia, tua equipe. presença aí. Tudo certo. É aquele negócio lá, Edinho, trabalhar muito, aperfeiçoar, trazer mais qualidade para quem nos escuta, para quem nos assiste, tanto na cidade quanto fora dela, né? Legal. Olha, o nosso convidado aqui já está ligando para mim. Já estamos de 10h33. Daqui a pouquinho o Daniel estará conosco. Atende aí ele e avisa que eu acho que ele deve pedir a localização e aí você já manda para ele. É isso aí, pessoal. Esta é a equipe, mas temos também lá em Brasília o Carlos Sérgio Monteiro, o Breno Araújo em qualquer ponto da cidade. Neste momento ele está aí trabalhando, que é da AB3. Temos aí também os bastidores todos, o Evandro, o Elimar, a Cleuma e muita gente aí que faz parte da produção que fica nos bastidores do programa.
Edinho Duarte. É que quando eu ouço esse tipo de trilha, me remete aos anos 80. Aí eu coloco aqui este clipom, né, para ficar um pouquinho aqui mais boçal, né? Elevando sempre a autoestima e lembrando da década de 80. Vamos lá. Abraçando com muito carinho meus amigos da década de 80 que estão nos acompanhando lá no Geração Anos 80 e no grupo Amigos dos Anos 80. São dois grupos aqui de Macapá, aqui do estado do Amapá. Essa turma se reúne frequentemente para celebrar a vida, o amor e a amizade, sempre com grandes eventos. Quem já faz parte agora desses grupos é o nosso querido Mike Chagas, que está aproveitando aqui para mandar um abraço para a turma lá da Resenha do Pelado. Meu amigo Pelado, um abraço para você, meu querido. Amanhã é domingo, é dia de Resenha do Pelado na Praça Nossa Senhora da Conceição. Lá estaremos ao lado do nosso querido Jair. Nosso querido Jair é funcionário da CEA Equatorial, ao lado de muita gente bonita que frequenta a Praça Nossa Senhora da Conceição todos os domingos, a partir das 10 da manhã. A turma se reúne para bater aquele papo, atualizar a conversa do que aconteceu na semana. Agora, por falar em que aconteceu na semana, vem para cá, Mike, rapidinho, só para a gente comentar o que aconteceu com o Palmeiras, cara, na Libertadores da América, quando o Flamengo ganhou, Herônimo, de apenas 1-0, todo mundo criticou. Rapaz, o Flamengo complicou a vida dele. Agora, se o Flamengo, que ganhou de 1-0 e Libertadores 1-0 é goleada, imagina, se complicou, imagina o Palmeiras, que perdeu de 3-0 lá na altitude. O que faltou? Foi o problema da altitude ou faltou atitude, Mike Chagas, na tua opinião? Você, como um bom vascaíno que é. Edinho, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Todos os nossos web telespectadores. Aqui um abraço aos amigos lá de Porto Grande, lá de Iapoque. Falando em Iapoque, tem uma novidade aí, né? E daqui a pouco a escalada vai dizer aí, né? É isso aí. Mas olha, Edinho, ontem eu assisti a live do Thiago Live. Ele fez uma live de 1 hora, falando justamente sobre isso. Foi? Foi. Foi o que ele falou, ele foi bem direto. Ele colocou a entrevista do Abel, o Abel foi bem sensato. E disse assim que o time da LDU, ela marcou 2 jogadores primordiais do Palmeiras. Sim. Que foram os dois laterais. E eles jogaram justamente nas costas desses 2 jogadores. E o Thiago Live falou uma coisa interessante no fritar dos ovos. Que um dos poucos times no Brasil hoje que tem condições de reverter tudo isso aí é o time do Palmeiras. E o do Flamengo, quando ocorre. É, um dos poucos times, né? E Libertadores é uma Copa. Copa Libertadores. Copa é diferente de campeonato. É igual a Copa do Brasil, bola. Né? Olha só, o Flamengo fez o gol aos 47 do segundo tempo, Edinho. Jogando em casa. Um time que se retrancou ali atrás. O goleiro só não pegou o vento. Olha, o Flamengo, a performance do Flamengo foi boa, eu considero que jogou bem, fez um golaço, estava ali milimetricamente e foi impedido. Gol contra, sabia, né? Não é? Exatamente. Foi gol contra, né? E também teve um ataque do Racing que acabou complicando, a bola até entrou, mas foi invalidada por causa de uma... Um dado também interessante, Edinho, é que o Palmeiras, é a primeira vez que o Palmeiras, ontem quando eu assisti a live do Thiago, é a primeira vez que na era do Abel pegou uma goleada de 3-0 na Copa Libertadores. De 3-0. Ele está lá o quê? Há 5 anos? Aproximadamente, o Abel está lá. Então, essa é a primeira vez que o time do Palmeiras pegou como diz o amigo, o que eu acho interessante pegou uma pisa aí. É que quando acontece um técnico festejado, vitorioso, que já deu muita alegria para o time do Palmeiras, o quanto ele é hostilizado por uma partida, né? Eu vi um narrador esportivo dizendo que ele deveria ter sido demitido no vestiário.
cara desesperado, esse Abel tem que ser demitido no Outra vestiário, coisa que o Thiago falou. apagando Sabe o tudo que o Abel que o falou, cara Edinho? fez pelo time. O Abel falou na entrevista e falou assim: eu não quero o apoio de vocês quando a gente ganha de 4-0. Eu quero o apoio de vocês quando a gente perde 3-0. Isso. É na dificuldade que a gente vê quem são os amigos. Ele falou isso na entrevista. É isso mesmo. E é verdade. E uma coisa me chamou a atenção, que ele falou, que tem condições, sim, Tem. foi o seguinte: nós vamos ter 90 minutos pela frente. 90 minutos pela frente para recuperar. Eles fizeram 3 lá, a gente pode fazer 3 ou mais. 3-0 aqui pro Palmeiras, vai pros pênaltis. Vai para os pênaltis. Entendeu? É isso. Mas assim, Edinho, bora trazer aqui para nossa realidade. Amanhã o gigantesco entra em campo, né? Quem é o gigantesco? Tá ganhando de tudo e de todos. Jerônimo, ele chama o gigantesco do Vasco. Ele chama. Vascão. Olha só. Gigante. O gigante da favela. Ei, nós vamos para Libertadores ano que vem. É mesmo? É porque tu acha que vai o campeão e vice? O Vasco vai lutar para ir. Não, mas vai campeão e vice ou não? Só o campeão? Vai só o campeão. Só o campeão, E detalhe, Edinho, o mando de campo da Copa do Brasil já foi definido. Sim. Né? Já foi definido. Primeiro jogo, o mando é do Vasco. Sim. Os 2 jogos do Maracanã, porque a gente vai pegar o Fluminense. É dia 12 de dezembro, vai diferenciar as crianças dos adultos. Né? Então, chegou um amigo meu, querido. Daqui a pouquinho eu vou entrevistado. Ele é Nense. Ele é Nense. Tá, então, sim. assim, vou bater um papo com ele daqui a pouquinho. Né? E, claro, né? Muitos conteúdos pela frente. Mike Chagas. Legal, tá bom. Mike quer Chagas. falar? Pode falar. Mike Chagas só tá esquecendo um pequeno detalhe do plano dele. Qual é o detalhe? Olha o corintiano. Ninguém fala mais do Corinthians. Se o Vasco, por acaso, passar do Fluminense, ele vai bater na parede do verdadeiro gigante do Brasil. Onde já? O Coringão, né? Olha, daqui a pouquinho, o nosso entrevistado, que já está conosco aqui nos estúdios, nas novas instalações do ED Times de Comunicação, professor Daniel Chaves estará falando aqui, dentre outras coisas, da conjuntura política e econômica do estado do Amapá, com o advento da exploração do petróleo e gás. Eu gosto sempre de falar também dessa possibilidade de exploração de gás, porque uma coisa leva a outra. A gente vai analisar isso tudo aqui com a presença dele, que é um cara que tem dado uma contribuição muito interessante para que a gente possa refletir sobre este momento que estamos vivendo, um excelente momento aqui no estado do Amapá. Daniel já está nos bastidores, já pode até sentar aqui nesta cadeira, porque agora, Jerônimo Neri, nós vamos chamar as preferidas do rei Roberto Carlos para dar aquela quebrada da notícia com a música, chamando o Roberto para cantar uma das preferidas deste comunicador. Olha só. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era
base do som. Pois é, que beleza. Opa, que beleza, minha gente. Aqui o Rei Roberto Carlos cantando. Todo sábado tem as preferidas do Rei Roberto Carlos. Só vou se você for. É o título desta canção. Edinho Duarte informa a hora certa. 10h46. É de rádio. Do Amapá para o mundo. Quero que você me diga, por favor. Edinho Duarte. Pois é, vamos embora, minha gente querida. Vamos seguindo com o seu Ed Live, Ed Comunidade, aqui diretamente das novas instalações do Ed Times de Comunicação. Estamos ao vivo pelo Ed News, portal de notícias, ao vivo também pela Rádio Fronteira FM, no município de Oiapoque, 104,9, Porto Grande, lá na Porto FM, 87,9 no município de Porto Grande, e pelo Ed Rádio, o som da informação. Que eu quero ficar com você. Olha só, quero mandar um abraço todo especial para todo o pessoal que está nos acompanhando agora no município de Santana. A turma está ligando aqui, dizendo que está acompanhando toda a programação e aguardando a presença e a entrevista do nosso querido convidado, professor Daniel Santiago Chaves Ribeiro, ele que é graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da Universidade Federal do Amapá também, vai falar daqui a pouquinho aqui dentro do nosso programa. A turma da Fazendinha também nos acompanhando e em todas as adjacências. Hoje, na verdade, Herônimo Neri, a gente fala para o mundo inteiro, né? Porque pelo Ed Rádio, que é a nossa rádio web, nós estamos falando para aqui do Amapá, para o Brasil e o mundo. Até alguém esta semana me perguntou, rapaz, eu estava ouvindo o Ed Rádio e eu achei fantástico o som do Ed Rádio. Vocês devem ter uma torre maravilhosa, não sei o quê. O cara, um transmissor espetacular. Eu disse para ele assim, eu não vou quebrar o teu encanto, não, que rádio é encanto, tá? Mas a rádio web não tem transmissor. O transmissor é a rede mundial de computadores, é a internet. Tendo uma boa internet, você que está me ouvindo aqui no Brasil, vai estar me ouvindo na Rússia. Lá na Rússia, o problema da Rússia é que é o maior país do mundo em dimensões geográficas, né? E que tem três fusos horários na Rússia. Enquanto é meio-dia lá na capital da Rússia, em um determinado lugar já está amanhecendo, no outro tá anoitecendo, no outro já está amanhecendo. Então você vai estar me ouvindo em qualquer lugar, né? O Patrick, por exemplo, é um jogador amapaense que vive lá no Japão e que de vez em quando ele liga para mim, Edinho, estou ouvindo aqui o Ed Rádio, cara. Eu gosto das histórias que tu contas através do Direto da Minha Playlist. O Direto da Minha Playlist, todo mundo sabe, é a história da música popular brasileira, amapaense, que a gente evidencia todos os finais de semana, numa parceria que temos, uma conexão Ed Rádio com Viva o Rádio, através da Rádio Diário FM, com o cap maior da emissora, que é o nosso querido Luiz Melo. Aliás, o professor também participa lá, o professor Daniel Chaves participa lá. Pô, minha caneca. Já veio com cerveja? Rapaz, vocês acham que eu bebo muito, né? Não, veio com água, né? Por enquanto. Cerveja só que horas vai ser liberado? 11 horas? Ah, tá bom. Então já pode liberar, né? Beleza. Levanta a bandeira aí, Herônimo Neto. Edinho Duarte. You make me feel this way. Olha, quem está nos acompanhando também fora daqui do estado do Amapá, já que eu falei que tem gente fora, é a nossa querida Brenda Thaís. Olha onde ela está, mano. Está lá em Ouro Preto, olha. Está acompanhando em Ouro Preto, Minas Gerais. Né? A Brenda ligada com a gente lá no estado de Minas Gerais. Aquele abraço todo especial. O GPA está perdido, está aqui tá no Centro de Futebol
aqui da Federação Amapaense de Futebol, Centro de Desenvolvimento de Futebol, mas está ouvindo a gente. Deixa eu ver quem mais. Gepaz está lá, está acompanhando. Aqui é o pessoal que está nos acompanhando. O Disney Santana é aquele promotor de eventos aqui do estado do Amapá, também ligado com a gente. Hã? Ah, é teu preto, né? Eu direi. O Nivaldo de Souza Ramos está dizendo o seguinte: ei, mano, você pode mandar um alô aí para mim? Pô, achei muito bacana esse tipo teu programa aí. Tô mandando, Nivaldo. Um abraço para você, tá? Só não dá para mandar pix, mas um alô dá. Entendeu? E às vezes o cara aproveita, né? Para dizer, não manda também um pix junto com o alô. E eu ver quem mais. O pessoal da Resenha do Pelado, meu amigo professor Adelson Leão, ligado conosco, o Tony Blanc, o DJ Jader, do Clube do Vinil, e o nosso querido João. Essa turma toda ligada conosco lá na Resenha do Pelado. Um abraço! O amor está no ar. Love Didier. Love is in the air. Everywhere I look around. Muito bem, estamos agora aqui com o professor Daniel Chaves, simplesmente Daniel Chaves. O cara tem um currículo espetacular, né? Que aí às vezes leva uma boa parte do programa para falar. Daniel, seja bem-vindo, meu amigo. Sempre um Mais prazer. uma vez de volta ao nosso Ed Teams de comunicação. Você ainda foi lá no estúdio, lá quando era transmitido através do estúdio lá da Salgado Filho. E você, não me lembro se foi no Edcast. Fui no Edcast. No também. Edcast. Foi um prazer muito grande, muito legal. Edinho. Porra, legal, muito bom Vai no Edcast. Já veio no rádio, no Live Ed Comunidade e está de volta É agora. sempre um prazer aprender contigo, né, Edinho? Porque Pois você é. é um cara que no rádio a gente vê bailando aí, brincando de fazer rádio com uma alegria muito grande, isso é muito legal. Essa é uma cachaça que a gente já toma há bastante tempo. E levinha, né? Muito gostosa. Levezinha. Então é o seguinte, Daniel, nós vivemos um momento muito especial no estado do Amapá, mas eu queria comentar daqui a pouquinho. Tem outras notícias que, quando eu chamo o meu convidado, eu gosto de abordar para algum comentário, caso ele queira comentar. O Até porque a internet hoje em dia é tudo baseado em react, né? A gente reagir realmente é importante. Exatamente. Vamos Vamos falar de educação rapidamente, porque nós temos uma notícia muito boa do senador Randolph Rodrigues, que está anunciando que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ela acabou de aprovar um projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, que transforma o campus de Oiapoque, da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, na Universidade Federal da Fronteira Norte, Unifron. Uma grande conquista, está bem encaminhado. A nova instituição ela será uma autarquia, e eu queria o teu comentário sobre isso. Olha, a Unifap, que é a instituição que eu faço parte, primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia, Edinho, Mike, amigos. Um prazer muito grande estar aqui. A Universidade Federal do Amapá, ela cumpriu de uma forma muito corajosa e cumpre até hoje e deverá continuar cumprindo de forma muito corajosa o papel de levar a educação superior, é a decana das instituições públicas de ensino superior do Amapá, e levar esse ensino superior, pesquisa, ensino e extensão na direção de todos os cantos possíveis do Amapá, onde quer que a gente tenha condições. E o Oiapoque não foi diferente, já são quase 10 ou mais de 10 anos de presença da Unifap em Oiapoque, que cumpriu uma missão muito grande. Eu tenho feito um trabalho de pesquisa por conta da expectativa de transformar, especialmente por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em apoiar e transformar Oiapoque numa cidade inovadora, num ecossistema de inovação muito ligado a essa pauta do petróleo. Sim. E tive algumas idas bastante recorrentes ao Oiapoque nos últimos meses, nas últimas semanas. E a percepção geral de todo mundo que a gente conversa na cidade é que a Unifap cumpriu um papel muito importante em estimular a melhoria da cidade, o horizonte de possibilidades. A gente fala muito sobre isso na educação, né, Dinho? Assim, porque você foi um cara super importante e será para sempre super importante por conta da Universidade Estadual do Amapá,
que é um projeto que fez parte da sua história, da sua biografia enquanto legislador, e a gente vê hoje os frutos. Muitas mãos trabalharam, dentre elas a sua. E quando a gente fala do papel do Unifap, a gente não tem como dizer que o Oiapoque é o mesmo depois da chegada do Unifap. Mas há uma aspiração local, há uma expectativa local muito grande para que a Universidade Federal do Amapá, ou qualquer que seja a Universidade Federal que está em Oiapoque, seja socialmente referenciada, ou seja, aposte nas vocações, nas expectativas da população. A gente sabe, e a gente não está olhando a Amazônia via satélite, né? A gente está vivendo na Amazônia, que é bem diferente de parte do público internacional que vê as coisas de longe, por noticiário ou pelo Google Maps. A gente que está vivendo a realidade do Amapá sabe muito bem que Oiapoque, apesar de ser, do ponto de vista prático, um lugar que a gente consegue acessar, dá para pegar o carro e ir lá, dá para pegar o ônibus e ir lá, dá para pegar um outro tipo de transporte e ir até lá, tem uma condição social e uma condição regional muito específica. Isso encorajou, sem dúvida alguma, a criação da Unifrom, a expectativa de criação da Unifrom. Não me parece um projeto absurdo, me parece um projeto que faz sentido, um projeto apropriado. Para nós da Unifap não é uma perda, pelo contrário. Eu acredito que boa parte da comunidade vai ver com bons olhos a criação de um parceiro, de uma universidade co-irmã, e acho que é algo que pode ser muito benéfico para o Oiapoque, ajudando a essa instituição a justamente planejar o desenvolvimento regional, intervir na educação, no ensino, na pesquisa, na extensão, de uma forma a sociedade Oiapoque, que tem tanta ânsia por desenvolvimento, poder fazer isso com suas próprias mãos, com seus próprios instrumentos, pelos seus próprios, escolher o seu futuro. Eu acho que a educação ela é, acima de tudo, um instrumento na qual as pessoas podem escolher o seu futuro, né, Edinho? A educação ela pode mudar a vida de muita gente. Sem dúvida. A minha foi mudada. Mudou a minha vida, mudou a sua. E eu sempre digo uma coisa muito interessante, que não existe o sabido ou o burro. Tem gente que diz, Não, esse aqui é sabido, esse outro aqui não é sabido, esse aqui é inteligente, aquele não é. O conhecimento é uma dádiva, todos são dignos de conhecer, mas Sem nem dúvida. todos têm oportunidade. Eu fui um cara que tive oportunidade, Edinho. Eu já fui uma pessoa de uma origem social que nunca me faltou nada mais simples. A universidade pública foi, e por isso que eu defendo ela sempre que eu posso, com unhas e dentes, como uma pessoa que fala ao público, que tenta ajudar no debate público, porque eu fui bolsista de iniciação científica, isso mudou a minha carreira, mudou minha vida. A Universidade Federal no Brasil, não só a Unifap como a UFRJ, que eu fiz parte como aluno, mudaram a minha realidade. Eu, sem dúvida alguma, não teria tido as oportunidades que eu tive de visitar lugares, de conhecer pessoas, de aprender coisas. Então eu entendo que o quanto a gente puder defender a universidade pública, gratuita e de qualidade no Brasil é uma missão que a gente tem compromisso. É um compromisso cívico, inclusive, né? Não é só um compromisso técnico. Porque muitas vezes a academia, Edinho, ela é muito técnica, sabe? E eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter de forma muito cautelosa, como acadêmicos. Eu sou, sem dúvida alguma, um profissional da academia. Sim. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado muito grande em fazer a pesquisa com todos os critérios e rigores que a ciência exige, mas também entender o mundo que a gente vive e as necessidades urgentes das pessoas num país como o Brasil, num estado como o Amapá. Bom, o destaque do nosso programa de hoje é exatamente a questão do petróleo, né? O Estado comemorou esta semana, professor Daniel, o início histórico da perfuração exploratória da Petrobras na margem equatorial. O trabalho tem o objetivo de coletar informações geológicas que irão determinar o potencial econômico do petróleo e gás natural aqui na região. Nesta fase aí, nós não teremos diretamente a produção do petróleo. É a fase da pesquisa. É a fase da pesquisa. Este é, sem dúvida, o principal acontecimento, não só para o Amapá, que pode mudar a vida do Brasil, considerando que os combustíveis fósseis também não são fontes inesgotáveis, né? E há uma preocupação do próprio Estado, do governo, em renovar essa possibilidade de produção de petróleo. O Amapá está na crista da onda e é, sem dúvida, uma grande conquista. É muito legal, essa tua perspectiva está muito correta, Edinho. Eu assino embaixo, porque, vamos lá, hoje a indústria do petróleo e gás no Brasil já equivale a 10% do PIB nacional, aproximadamente, tá? Ou seja, tudo que se produz de riqueza no Brasil, uma a cada 10 reais, vamos chamar assim, passa pela economia do petróleo e gás, de forma mais simples para explicar para o nosso público. Quando a gente fala da possibilidade de ter, na margem equatorial, algo maior do que o pré-sal foi,
isso pode catapultar o Brasil para ser um top 5, para ser um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo, o que vai, sem dúvida alguma, reposicionar o país como um todo. Não é só a Amazônia, não é só a margem equatorial. Quando a gente fala em margem equatorial, é muito legal a gente olhar para a faixa que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, no Brasil, né? A costa norte brasileira, que é uma região que é muito carente, como um todo, comparado a outros grandes centros de desenvolvimento. Então, o petróleo ele vem a cumprir um papel de enriquecer os cofres brasileiros, sem meias palavras, e possibilitar com isso que a gente financie, e deve ser assim, a diversificação da nossa matriz produtiva para a gente produzir outras coisas e principalmente fazer a transição energética. Então, o petróleo, a Petrobras já fala disso há muitos anos, que ela não é mais uma empresa que quer ser do petróleo, ela quer ser uma empresa de energia, muito na direção do que, por exemplo, a França, nossa vizinha aqui, fez com a Total. Mas para a gente falar de Amapá especificamente, de margem equatorial especificamente, os números são muito impressionantes, Edinho. Eu fiz um levantamento de pesquisa ao longo das últimas semanas, olhando muito para Oiapoque, olhando muito para o estado do Amapá, e a gente fala em uma ordem de grandeza em que a economia do petróleo no Brasil pode se tornar uma alavanca que gira até 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Com uma expectativa em curto prazo de geração de emprego na ordem de milhões de possibilidades de emprego. 1,5 milhão de empregos no Brasil ligados a essa cadeia, apenas de forma direta. Isso pode mudar a vida de muita, mas muita gente. E no caso do Amapá, é inevitável que a gente observe que a história do Amapá é uma história que se alavancou, que ganhou velocidade na direção do desenvolvimento, muito em função do que foi o projeto ICOME, que foi o primeiro projeto de exploração mineral na Amazônia, unindo uma empresa estrangeira e o poder público brasileiro. Veio uma empresa americana, junto com o Brasil, através da ICOME, e isso acelerou a criação do território federal do Amapá. E, por sua vez, gente, a gente não falaria em Macapá. Muita gente olha e fala, o Amapá é um estado tão atrasado. Eu nunca concordei com essa hipótese. Eu acho que o Amapá, né? eu acho que o Amapá é um estado em desenvolvimento. São coisas completamente diferentes. Porque se a gente olhar e comparar o Amapá com o Ceará, com São Paulo, com Rio de Janeiro, essa é uma comparação fácil de fazer. Porque são estados que têm 200, 300, 400 anos de história na direção de ter algum grau de autonomia para gerir suas contas, organizar suas forças produtivas. O Amapá, como município, é muito antigo, como vila, é muito antigo. Isso. Mas, como uma entidade administrativa, e ainda mais com autonomia, é muito jovem. Então, na verdade, o Amapá não é atrasado. Ele é tardio, mas ele está em desenvolvimento. E quem vive o Amapá há 20, 30, 40, os últimos 50 anos, vê o quanto o desenvolvimento vem acontecendo. Quantas coisas vêm acontecendo de prodigiosas. E aí o petróleo ele tem condições, de, mais uma vez, expectativas ainda conservadoras, tá? Ainda conservadoras. De mexer com o PIB do Amapá, alguns números são impressionantes. Com a exploração só nesse bloco, o FZA M59, que é o nosso bloco aqui, com algo em torno de 5 bilhões de barris de petróleo. 5 bilhões de barris de petróleo. A gente está falando de uma possibilidade de arrecadação de royalties para o Estado, girando em torno de 1 a até mesmo 2,5, numa expectativa mais otimista, bilhões de reais por ano. Isso acrescentaria no orçamento anual do Amapá alguma coisa em torno de 50% a 120%, segundo as estimativas. Vamos continuar falando em números porque as coisas são impressionantes, são mastodônticas mesmo, né? Falando em geração de empregos diretos e indiretos, a gente pode estar falando de empregos na ordem de 10 a 12 mil diretos, com alguma coisa em torno de 1,5 a 4 indiretos. A gente está falando do royalties para os municípios, especialmente Oiapoque, Amapá, Calçoene, Macapá e Santana, girando em torno de 200 a 500 milhões por ano. Por ano. Imagina, numa cidade, num município com o orçamento de Oiapoque, o que isso pode representar. Uma mudança drástica na capacidade de investimentos. E a gente pode estar falando aqui num PIB amapaense ampliando-se ou dobrando nos próximos anos. Não sei se é o caso da gente falar que o Amapá vai virar Dubai da América do Sul. Acho um pouco exagerado. Quando ouço isso também, eu fico pensando que é um pouco exagerado. Mas essa transformação que a gente vislumbra aqui para o nosso estado... O espírito do petróleo já muda a nossa realidade. A gente está vendo isso já aqui na Guiana, né? A Guiana Francesa, perdão, a Guiana Inglesa, a antiga Guiana Inglesa, a República Cooperativa da Guiana, a República Francesa abdicou da exploração de petróleo. Eles têm um plano de transição energética, que é uma legislação recente na França, na qual eles têm uma inibição à exploração de atividades petrolíferas, especialmente em regiões ecologicamente sensíveis, o que é uma questão que a gente vai ter que ter muito cuidado, mas não atrapalha a soberania nacional
sobre a possibilidade da exploração. E aí, a gente vai falar de soberania porque tem COP, né? Pois é. E a COP vai temperar isso tudo. Pois Mas a é. Guiana, só para ter uma ideia, mexeu 60% do seu PIB. Pois é. Uma alavancagem extraordinária, com Mas possibilidades que mudam a realidade da esse Guiana. tema de transição energética, o Brasil é autoridade, né? Ele fala Autoridade com autoridade. autoridade técnica, porque o Brasil é um país que historicamente é referência ambiental. Sim. O Brasil, a gente tem que falar isso para o nosso ouvinte, ele é um país que produz contribuições nas últimas décadas substantivas para que a gente tenha uma descarbonização. O Brasil é um país que preserva bem, apesar de todas as críticas que a gente ouve. É um Brasil que reserva e cuida bem da sua biodiversidade, da sua sociodiversidade. A gente viu, inclusive, os últimos dados do IBGE que saíram essa semana, em que a gente teve um aumento do reconhecimento das áreas de preservação e das culturas tradicionais brasileiras. Então, o Brasil não é um país que hoje degrada o meio ambiente mais. A gente tem um passivo de contribuições muito grande. E, além disso, a própria Petrobras, a gente não está falando da Petrobras chegar na Amazônia agora. A Petrobras está na Amazônia há décadas. Quem vive no estado do Amazonas ou conhece a região de Coari, sabe muito bem que a Petrobras já explora petróleo na Amazônia sem nenhuma história de incidente. Muita gente ficou assustada, Edinho, porque na década retrasada, se não me engano, ou passada, teve um acidente no Caribe com uma empresa britânica, British Petroleum, que gerou um vazamento que foi realmente calamitoso. E está certíssimo quem cobra que isso não aconteça. Mas a Petrobras explora petróleo em águas há muitos anos. O pré-sal é um exemplo do sucesso técnico da Petrobras. Eu visitei o CENPES numa missão do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em parceria com a Unifap. Visitei o que é o Centro de Monitoramento e Controle da Petrobras e não há nenhum motivo imediato para descrer sobre a capacidade da Petrobras em lidar com eventuais riscos de acidente, com a prontidão da Petrobras em lidar com isso. Então, falar que é uma tragédia anunciada a exploração do petróleo na Amazônia é um exagero sem fim. É um exagero que não encontra exemplo, não encontra informação para dizer que está valendo. Nós estamos a poucos dias da COP, e aí Exato. eu queria te perguntar exatamente sobre essa manifestação de críticas, que na minha compreensão, eu tenho dificuldade de assimilar algumas críticas com o advento aí da exploração do combustível fóssil, que é o petróleo. As pessoas dizem que isso aí se contrapõe àquilo que o Brasil e o Amapá podem defender na COP30. Você concorda com essas críticas? Não, não concordo. Vamos lá. Colocar as coisas no devido lugar. O petróleo ainda é a principal matriz energética global. Então, infelizmente, gosto ou não do petróleo. E eu adoraria que o mundo fosse um mundo, como cidadão, como pessoa que está viva nesse mundo, eu adoraria que a gente tivesse uma economia, globalmente falando, plenamente descarbonizada. O problema é que a gente não tem. Então, boa parte das economias, especialmente as economias em desenvolvimento, dependem do petróleo, dependem de energia fóssil, vamos falar assim, para poder produzir o seu parque energético necessário para abastecer a indústria e falar em geração de tecnologia, de emprego, de renda, de tudo que cerca. Para fazer o mundo como ele é, do tamanho que ele tem, com as pessoas que estão habitando esse planeta, conseguirem viver com dignidade. Entendo que o petróleo, a própria Petrobras já fala disso, e não é há pouco tempo, em começar a planejar a transição energética. Então isso não é um vazio. O Brasil não está em contradição porque ele é um país em desenvolvimento que pretende transformar sua matriz energética. Lembrando que o Brasil já é referência em geração de energia hidrelétrica. O Brasil é um país que está se tornando referência em produção de energia solar, com uma possibilidade enorme ainda, só que isso precisa de financiamento. E o financiamento não vai se dar a partir de vaquinha, gente. O financiamento vai se dar, ele não vai fazer... a gente não vai conseguir juntar o dinheiro numa rifa para fazer a transição energética. Ele precisa de muito recurso. No meio de uma revolução tecnológica como está acontecendo, precisa de muito recurso. E o petróleo tem tudo para ser o financiador. A exploração de petróleo é para financiar. O que mais me chama atenção nessa crítica sobre a contradição iminente entre COP e exploração de petróleo é a seguinte. Não há nenhum... Vamos focar na questão técnica, já que acidentes ligados à exploração de petróleo giram em torno de questões técnicas. Não há nenhum histórico da Petrobras. Não há nenhum histórico da Petrobras de irresponsabilidade técnica na exploração do petróleo. Se os fatos dizem que não há nenhum problema nesse sentido, uma indústria brasileira, uma indústria com 70 e tantos anos de contribuição recorrente para a economia brasileira, vale lembrar o contexto que a Petrobras foi criada. A Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas lá na década de 50,
quando o Brasil estava passando por um grande salto de desenvolvimento. A primeira metade da década de 50 ela é linda no Brasil, né, Edinho? Porque ela é a década da bossa nova, ela é a década da cultura nacional, do Vargas sendo eleito, o maior presidente da história do Brasil, na minha opinião, sendo eleito democraticamente, e principalmente, Edinho, a criação da CSN, da Vale do Rio Doce, a transição da economia brasileira na direção da industrialização, e a Petrobras cumpre o papel há 70 e tantos anos nesse sentido. Então não tem nenhum motivo para a gente crer que é uma irresponsabilidade do Brasil. Até porque a governança da Petrobras é muito bem feita. Hoje a gente teve uma série de problemas ligados à Petrobras, mas que já foram todos superados. É uma empresa superavitária, inclusive. Então, assim, não há nenhuma contradição. Por outro lado, eu entendo, e aí a gente tem que ter sempre a ponderação de olhar que tudo tem dois lados. A COP, ela não é um debate supérfluo. A COP é um debate sério. É uma reunião diplomática focada em discutir a questão climática. Por isso que a gente tem que ter algum cuidado na hora de analisar a COP, na direção de não acreditar que a COP vai resolver todos os problemas, porque nem é esse o objetivo dela. Então, talvez nós deveríamos mostrar que o Brasil pode fazer a COP, que a Amazônia pode fazer a COP, e, consequentemente, nós temos que ter outros instrumentos diplomáticos. Que a ONU tem Conselho de Economia e Desenvolvimento Social, Conselho do Clima, Conselho de Segurança. Então, acho que a gente não tem que fazer pouco da COP. Eu acho que a COP vem para discutir uma questão séria, que é a questão climática. O aquecimento global é uma realidade. E a transição energética é urgente. Mas eu acho que o Brasil, do limão, e a COP é, de certa forma, um limão, a gente tem que fazer uma limonada, que é puxar o debate da COP para mostrar a nossa responsabilidade. É uma chance para o Brasil mostrar para o mundo essas coisas que a gente está falando aqui, de fazer uma vitrine do seu processo responsável de desenvolvimento energético e desenvolvimento climático, e a partir daí mostrar que outras pautas importantes para a Amazônia, concordo plenamente quando falam em emprego, em renda, em segurança, em saneamento básico, em habitação, em logística. Eu entendo que essas pautas são pautas que merecem outras reuniões e o Brasil tem todas as condições. Estão falando até que agora a final da Libertadores pode ser no Mangueirão. Tá sabendo dessa, Edinho? Não, é coisa nova, né? Pois é, o pessoal tá falando. Quem em Lima tá dando um chabu lá, o pessoal tá brigando pra caramba. Tá vendo aquele problema, aquela crise, o conflito. Tá tendo um conflito em Lima, que é onde está planejada a final da Libertadores, e estão pensando em trazer a final da Libertadores para o Mangueirão. O Brasil é capaz de fazer coisas. Nós somos um povo criativo. Nós somos um povo responsável. Claro que tem problemas, mas qual país do mundo não tem? Então, na minha interpretação, eu acho que a Copa é um momento em que o Brasil mostra que pode receber mais e mais discussões, ser um anfitrião, e não só um anfitrião receptivo. Então, uma vitrine das suas ações para mostrar. Nada polui mais do que a pobreza, sabe, Edinho? Com certeza. Olha, eu sou um cara otimista. Eu vejo que você também transmite na tua fala muito fruto do teu conhecimento. Não é só um otimismo sem fantasioso, sem fundamento. Mas você é um cara otimista também. E eu fico imaginando o pensamento dos cavaleiros do Apocalipse, chegando a falar que a gente precisa tomar cuidado com o que aconteceu em Macaé. E aí eu fui pesquisar para saber o que aconteceu em Macaé. Porque o pessoal começa a falar, essa turma do Contra começa a falar exatamente na maldição do petróleo. Maldição do petróleo? Eu fico me questionando qual é a possibilidade de nós termos aqui algo tão desastroso na exploração do petróleo que possa fazer o Amapá vítima daquilo que ele acha que pode ser a sua redenção. O pai da psicanálise, o Sigmund Freud, né, que todo mundo sabe quem é, porque é um cara que entrou para a história, falava que o inferno são os outros, né? As pessoas nunca dizem que a responsabilidade pelos seus problemas é sua. É sempre alguém que fez alguma coisa, sempre tem um exemplo do que deu errado, e de fato, há uma série de exemplos, como a Venezuela, por exemplo, em que o petróleo causou dependência econômica e não foi o combustível, não só para gerar energia, mas para gerar dividendos que financiassem uma transição na direção de uma matriz econômica mais diversificada e sustentável. Não dá para negar o exemplo venezuelano. O exemplo de Macaé é um exemplo que eu concordo contigo, é absurdo. Por quê? Bom, eu frequentei boa parte da minha infância a região onde fica Macaé, no Rio de Janeiro. Minha tia-avó morava em Cabo Frio, tenho família em Rio das Ostras, tudo muito próximo. E testemunhei com os meus próprios olhos, Edinho, o município de Maricá, de Rio das Ostras, de Macaé, de Campos dos Goitacazes, que tiveram uma mudança substantiva não só da infraestrutura. Atentemos bem, não só da infraestrutura, mas dos serviços prestados e da qualidade da governança pública por conta dos royalties do petróleo.
Então, não dá para citar Macaé como um exemplo do que deu errado. Sempre a gente vai achar uma razão para dizer que pode dar mais certo. E a gente tem bons exemplos de coisas que deram certo. Os países árabes, por acaso, são um exemplo da petróleo como uma maldição? Não. Será que dá para a gente falar de uma cidade como Doha, ou dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita? Será que a gente pode falar desses países como amaldiçoados pelo petróleo? São hoje lideranças globais. O Catar, Abu Dhabi, são cidades mundializadas que ficavam no deserto. Olha, eles não têm 1/3, 1/5 da nossa riqueza de biodiversidade, de recursos hídricos, de localização estratégica. Talvez até a localização estratégica deles sejam boas, porque eles estão no entroncamento ali legal pra caramba, geopolítico, né? Muita coisa passa por ali. Mas ainda assim não dá para comparar a riqueza natural da Amazônia, não dá para comparar as possibilidades que a gente tem de usar o petróleo para financiar essa diversificação da matriz energética e ainda por cima produzir justiça social, que é um assunto tão caro para a gente. Edinho, para a gente falar um pouquinho de forma mais assertiva, o que o petróleo vai tender, ele vai ter como tendência a impactar, do ponto de vista imediato, tá? Agora, para quem está ouvindo o nosso programa de rádio aqui, o do Edinho, em que o petróleo vai transformar a realidade? Em primeiro lugar, o amapaense vai ter oportunidades, num espaço de 50 anos, para se planejar, para fazer o uso desses dividendos, desses recursos, para poder fazer a sua transição produtiva e energética, e para promover justiça social, melhorar os indicadores sociais. Mas os municípios de Macapá e Santana, por conta da questão logística e administrativa, os municípios de Amapá, Calçoeiro e Oiapoque, por conta da localização estratégica e da proximidade com essa reserva, vão ser diretamente impactados. Todos os 16 municípios vão ser impactados, mas especialmente esses. E aí, setores estratégicos da cadeia terciária e quaternária, para falar em bom português, tirar o lazaronês de antigamente, lembra disso? Para a gente falar em bom português, hotelaria, logística, serviços navais, metal mecânica, a gente está falando em turismo, a gente está falando em possibilidades da exploração da biodiversidade, como o açaí, como a castanha. A gente está lidando agora com o problema da praga da vassoura de bruxa na mandioca. É importante ter recursos para justamente propor outros cultivos. A gente pode falar claramente ainda numa mudança radical de infraestrutura, porque se a gente está falando de uma cadeia de produção com esse porte, vai precisar de logística, e logística precisa de infra. Os serviços tenderão a melhorar como um todo. Então, se você é um cidadão amapaense, ou que escolheu o Amapá para viver, e quer observar as possibilidades do petróleo e explorá-las junto com essa onda, eu diria que serviços, hotelaria, turismo, logística são urgências. Hotelaria são urgências que vão, em curtíssimo prazo, demandar o comércio, vai demandar muita mão de obra e vai abrir muita oportunidade. E com o tempo a gente vai se qualificando para lidar com os cargos de gestão, com as oportunidades técnicas que o petróleo vai abrir pelos próximos 30 a 50 anos. Aqui. Muito bem. A gente volta já já ao tema, porque agora vamos ao Centro de Desenvolvimento de Futebol ao vivo com o nosso querido Gepaz, o repórter. Põe na tela aí o Gepaz, que fala de lá do Centro de Desenvolvimento do Futebol Amapaense, que é um legado aí deixado pela CBF aqui dentro do estado do Amapá. Tem muita gente que nem conhece ainda. Já dá para chamar o Gepaz? Já está na tela, Gepaz? Bom dia, Gepaz. Cadê você, rapaz? Opa, beleza, bom dia. Oi, tô aqui, beleza? Tá tendo áudio aí, legal? Opa, agora, Tá. agora. Oi. Peraí, agora. Opa, com beleza. você. Tá, beleza. Bom dia, Dinho, bom dia aos internautas aí do programa É de Comunidade, certo? Que tá... Eu vou só sair daqui um pouco, Dinho. Eu tô aguardando aqui o Jael, ele que vai falar um pouco desse curso, né, de capacitação, que a CBF, a Conmebol e a Federação Amapaense de Futebol, como você falou, tá proporcionando, né, as pessoas, né, foram 40 vagas ofertadas e tá quase tudo preenchido, Edinho, sabe? E a gente estamos aqui conversando... Curso de treinador de futebol, é? Curso de treinador de futebol é mais ou menos essa base aí. Mas o Israel, ele vai falar um pouco sobre esse grande momento que a gente está passando aqui, ímpar, na verdade, aqui, né, na nossa capital amapaense, né?
CBF, Comebol e Federação Amapaense de Futebol, trazendo essa capacitação para as pessoas, né, que queiram atuar dentro do futebol amapaense. Já conversar aqui com o Israel, ele que faz parte da Comebol, né, professor, né, conhecedor da causa, né, essas coisas todas, passou por vários clubes, professor universitário, passou por vários países, e hoje está aqui passando o seu conhecimento para esses profissionais do esporte que na nossa capital amapaense. Ele está aqui no Centro de Desenvolvimento, aqui na Zona Leste, né, da nossa capital amapaense, aqui no Marabaixo 3, no centro de treinamento, um estádio, na verdade, proporcionado aí pela CBF, Federação Amapaense de Futebol. Lógico, tem um dedo aí do nosso deputado, presidente Roberto Góes, Neto Góes, em trazer essa qualificação para as pessoas que trabalham com esporte. Bom dia, Israel. Você está no podcast Edinho Duarte, de Comunidade. Olá a todos, bom dia. Prazer estar aqui no podcast muito famoso aqui em todo o estado. Estamos aqui nessa ação e estou à disposição de vocês aí para a gente poder conversar um pouco. Se interagir, Edinho, pode ficar à vontade, tá? Oi. Pode levar, G. Pode levar, Oi, que eu Edinho. estou aqui sem Tá, retorno. então, tá certo. Então, explica um pouco aí melhor aí. Eu estou aqui no curso, eu estou atento a tudo, mas fala aí para os internautas aí do programa. Esse programa é Comebol Evoluciona, é um programa de desenvolvimento do futebol por todo o continente sul-americano, né? Um programa que inicia em 2018 e tem percorrido todos os países. No Brasil, nós iniciamos essas formações esse ano, através do setor de desenvolvimento, né, através do gerente de desenvolvimento da CBF, via, obviamente, presidente da CBF, Samir Chaudi, o diretor de desenvolvimento, Matheus, e toda a equipe de desenvolvimento da CBF, que, em apoio com a Federação Amapaense de Futebol, via presidente Roberto, via o vice-presidente Neto, tem, né, proporcionado essa ação dentro do estado de Amapá para os profissionais do Amapá em geral, não só da cidade de Macapá, e nós estamos aqui desde ontem, sexta-feira, e vamos seguir até amanhã, domingo, com uma programação para poder desenvolver conteúdos que têm sido trabalhados no continente, internacionalmente, né, para que a gente possa ter o desenvolvimento do futebol em todo o nosso país. O legal e o bom disso, porque os técnicos de futebol, técnico de escolinha de futebol de base, está interagindo, está gostando, até porque é a primeira vez que acontece isso aqui na nossa capital amapaense, Israel. É muito importante a participação de todos, como foi colocado pelo Manuel, de forma com que possamos ter representações de diferentes âmbitos do futebol do Estado, né? Não só da profissional, mas também de formação, também das escolinhas, para que possa haver uma interação, possa haver também uma possibilidade desses profissionais trabalharem em conjunto para o desenvolvimento do futebol do Estado. E nesses dias o que a gente está fazendo aqui é isso, trocar informação com eles e propiciar a eles condições de evolução. E detalhes, Edinho, é um curso com certificado no final, né, Edinho? Exato. No final, né, todos os profissionais que estão aqui participando, cumprirem a carga horária, todas as tarefas que são colocadas, receberão um certificado, né, emitido pela Comebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e com a Federação de Futebol aqui do Estado, para que eles possam ser certificados. Tá certo, então obrigado aí, né? Tem o professor Hilton Santana, o Ricardo... O Ricardo Leão, que é o gerente de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol. Está aqui conosco fazendo toda essa atividade para os profissionais aqui. Estamos sendo muito bem recebidos e queria deixar um abraço a toda a população do Amapá, que é uma população muito hospitaleira, e, obviamente, deixar um recado de desenvolvimento, né? O futebol tem crescido cada vez mais, o nosso país, culturalmente, abraça o futebol e que o Estado possa ter uma representação cada vez maior. Tá certo, obrigado então. Tá okay? Um abraço a todos. Tá ok, Edinho? Retornando aí para o estúdio, tá? Beleza, um abraço para você, meu querido G Paz. Parabéns aí pelo trabalho realizado de evidenciando, portanto, aí
esse trabalho de formação de profissionais na base, profissionais da arbitragem e formando também jogadores, formando aí profissionais voltados para o desenvolvimento do futebol aqui no estado do Amapá. Olha, estou vendo aqui que o Tarcísio Franco está ligado com a gente, hein? Um abraço ao garotinho. Carlos Sérgio Monteiro, direto de Brasília, ligado conosco. Tem uma pergunta que pode parecer cretina, mas não é. Quando se fala em autorização do IBAMA para pesquisar, para explorar o petróleo, tem um eufemismo aí que é colocado de que não, essa autorização ainda é só para pesquisar, para ver se tem ou não tem. Eu acho, sinceramente, que não é bem assim. Pelo custo do investimento, a própria sonda que estava aí alugada para fazer a prospecção, uma soma significativa de pagamento pela parte da Petrobras de diária para utilizar esta sonda, numa soma incalculável, que isso estava agoniando já, porque estava já vencendo o contrato, e por isso eles anteciparam logo essa autorização. Mas a pergunta cretina é essa. E aí, e se não tiver tudo isso de petróleo que o pessoal está imaginando que pode ter aqui na... Praticamente impossível, É Edinho. impossível, né? Porque, vamos lá, a gente tem reservas estimadas não só pelos órgãos técnicos brasileiros, o Ministério de Minas e Energia está falando de valores, como a gente já falou aqui, de produção só nesse poço, o FZAM 59, de 5,6 bilhões de barris. A gente tem exploração aqui na Guiana, na vizinhança. Para chegarmos até aqui, porque já mercado, tem... O próprio mercado especulativo, financeiro, que hoje domina a economia global, já trabalha precificando, ou seja, tratando como imediata a informação de que há petróleo na região. É praticamente impossível que a gente não tenha a viabilidade técnica e comercial para exploração. Claro, as expectativas vão sempre variar, são conservadoras, mais ou menos, mas é provável que a gente tenha 20 anos de petróleo para explorar na região com alguma tranquilidade. Ninguém está divergindo, nenhum órgão técnico está divergindo. E se a gente olhar bem, até jogadores grandes, né? Gente grande, tubarão graúdo do jogo da geopolítica internacional, está olhando para o assunto. Por que o Trump fez esse aceno para o Lula e rolou uma química, né? Porque ele viu que é imediato, não só o cenário eleitoral do Lula ganhar as eleições do ano que vem, tudo indica que, até porque mudou, a gente teve uma mudança na polaridade política, o governo federal hoje, o governo Lula, passou a ser avaliado de forma melhor nas últimas... A última vez que a gente conversou, eu e você, aqui no sistema, o cenário era outro. Era outro. Né? A partir de julho a coisa começou a mudar. Justamente com o tarifaço e algumas respostas políticas de comunicação que o governo deu muito bem dada, na minha opinião. E isso mudou um pouquinho a figura, a percepção do governo Lula, e a população começa a avaliar mais positivamente do que com rejeição. Então tudo leva a crer que a gente deve ter uma vitória eleitoral do presidente Lula no seu quarto mandato ano que vem. Tem de ver se ele quer entrar ou não. Além disso, acho que é um dado importante, vamos falar bom português, todos nós. Boas ideias, boas intenções, tudo isso sempre tem que ter. O ser humano tem que ter bondade, tem que ter boa intenção no seu coração. Mas a gente também precisa comer. A gente também precisa se alimentar. A gente precisa sair um pouquinho da bolha dos intelectuais, dos jornalistas que às vezes produzem, que muitas vezes não reconhecem a necessidade da população. Tá? Quando a gente está falando aqui numa economia do petróleo podendo gerar tantos empregos, podendo gerar tantos dividendos, a gente tem a necessidade, Edinho, de tratar o assunto com a seriedade do seguinte: isso pode mudar a vida de muita gente, isso pode mudar a vida de muitos amazônicos. Então, mesmo que as expectativas mais conservadoras sobre a exploração sejam realidade, ainda assim cravo com tranquilidade essa afirmação. Você tem como nos dizer aqui para os nossos web telespectadores, nossos ouvintes, em Porto Grande, Oiapoque, em qualquer lugar do Brasil, do Amapá do Brasil e do mundo, sobre uma questão de tempo? Em quanto tempo você acha que Já começa a transformação? Já começa uma expectativa de 5 anos. 5 anos. Mas começa agora. A gente aprende com a agricultura. O primeiro passo foi dado agora. A mãe de todas as atividades
de produção de riqueza do ser humano é a agricultura, né? Uhum. A gente começou a se tornar uma civilização, uma sociedade, começou a ganhar o que a gente chama hoje do papel do ser humano no mundo com a revolução da agricultura. Então, a gente aprende com a agricultura que você planta, você cultiva e você colhe. Então, para a gente ter daqui a 5 anos uma economia do petróleo no Amapá, iniciando o seu hiperciclo de 30 a 50 anos, o trabalho começa agora. Eu falo isso muito com meu filho. Meu filho tem 12 anos, o Pedrinho, em que ele já fala um pouquinho sobre o que ele quer ser, né? Sim. Eu falo, você sabe quando vai começar a você se tornar um engenheiro? Sim. Quando você vai se tornar um professor? Agora. Ele, mas eu não entrei eu não saí nem do ensino fundamental, papai. Eu falei, eu sei. Mas você vai começar a tirar as boas notas, ia estudar, ia se preparar, para quando daqui 5 anos você for fazer a sua prova do Enem, do vestibular, for escolher a sua carreira, você está bem preparado. Então, sorte é estar preparado quando a chance aparece. E aí, o que deve Não fazer... tem sorte nesse jogo, entendeu? O que deve fazer o amapaense, o cidadão brasileiro, não só o amapaense? 2 coisas, Edinho. Em primeiro lugar, cobrar como esses recursos vão ser distribuídos em oportunidades de geração, emprego e renda com dignidade. Não dá para a gente ter a riqueza da Amazônia mais uma vez explorada sem mudar a vida das pessoas da Amazônia. Sim. Não tem discussão quanto a isso. Isso é injusto, isso é imoral, isso é incorreto. E a segunda coisa, além de cobrar, é fazer o dever de casa de se preparar. Melhorar a governança, melhorar a responsabilidade fiscal, melhorar as decisões políticas, fazer com que os planos sejam bem elaborados e bem cumpridos e, principalmente, fazer aquele exercício. Papai me fala uma coisa que eu adoro, Edinho, e ele fala isso para me incentivar. Ele fala, Daniel, a caneta é mais leve do que a pá. Sim. A pá é digna, mas a caneta é mais leve. E a gente sempre tem que respeitar quem segura a pá, mas também tem que querer segurar a caneta. Então, o que eu diria? Pro amapaense, a gente sabe muito bem, todo mundo que vive aqui sabe melhor do que qualquer pessoa do mundo, que a gente tem necessidades em serviços, em hotelaria, em logística, em reparos, em infraestrutura. A gente sabe muito bem em produção agrícola. A gente sabe muito bem o que o Amapá precisa fazer. Não tem nenhum professor de Deus falando aqui ao vivo. Sim. Então, vamos estudar, vamos fazer a prepare. formação técnica, fazer a formação em ensino superior, aprender idiomas. Edinho, isso é uma coisa muito séria. Idiomas. Quem está nos ouvindo em Oiapoque, quem está nos ouvindo nos municípios do interior e na capital, o idioma, a gente não pode receber o turista francês que atravessa o Rio Oiapoque e o dinheiro dele multiplica por 7 e ficar na base do bonjour, do merci, do messier. A gente tem que ter uma formação, e aí a responsabilidade também dos governos, das prefeituras, das universidades, oferecer esse treinamento para a gente saber receber bem inglês, porque não é só uma questão de puxar o saco do gringo. É uma questão de que quando o francês atravessa o Rio Oiapoque, quem vive o Oiapoque sabe disso. Sim. E o senhor conhece bem o Oiapoque, vai confirmar. Quem cruza o rio, o dinheiro deles multiplica por 7, esse dinheiro fica. Estão nos ouvindo agora, na Rádio Fronteira. E tá certo que eles venham gastar aqui, tá certo que a gente venha prestar bons serviços, mas a gente precisa prestar bons serviços para poder cobrar um preço melhor, para poder dizer que a hotelaria tá bacana, que a estrada é legal, que eles podem vir no fim do ano pro show do Roberto Carlos, você gosta tanto, e vem com uma estrada bacana, entendeu? No caminho vão ter vários balneários, a gente pode ter várias hospedarias, várias atrações. Porto Grande tem atrações incríveis. A região, né? Olha, uma região que pouca gente dá atenção aqui no estado, Edinho, que eu acho incrível. O caminho nosso na direção de Taubal e Cutias, aquela região do Curicaca, do Pacuí, é lindo demais. Lindo demais. Tudo isso é potencial, só que a gente precisa se preparar. Igarapé dos Lagos. Isso não vai cair do céu, não, Edinho. Maravilhoso. Então a gente precisa estudar, cobrar investimento. Eu fico imaginando a chegada de um curso indispensável neste momento que estamos vivendo, que seria o de formação de engenharia de produção, né? Que é a mãe de todas as engenharias, né? Que coordena as linhas de produção. Ó, engenharia de produção, turismo, contabilidade para a gente aprender educação financeira, línguas. A gente precisa ter uma formação mais robusta em idiomas. O Amapá é uma fronteira do Brasil com a União Europeia, com o Caribe, com o mundo. A gente vai receber gente do mundo inteiro aqui. Quem anda pela cidade de Macapá e Santana, e eu vivo rodando a cidade por conta do dia a dia, da rotina, a gente está vendo a intensificação do turismo. Precisamos de mais hotéis, precisamos melhorar o serviço, aprender o idioma para receber o turista que vai vir gastar dólar e euro na língua dele, para ele estar feliz. Olha, o assunto é palpitante, nós estamos já de 11 horas e 35 minutos. É tempo de eu te perguntar o seguinte sobre a questão política, as manifestações que nós tivemos
de todo lado destas semanas agora. Fala-se em anteriores. 70% da população amapaense a favor do petróleo. Exatamente. Autoridades do Amapá comemoram a autorização do IBAMA para a pesquisa e exploração de petróleo e gás. Aí nós tivemos a participação do Roberto Góes, que foi à tribuna da Assembleia Legislativa falar sobre essa decisão do IBAMA de autorizar a pesquisa, ele classificando como uma medida que foi um passo decisivo Sem para o dúvida. desenvolvimento Certíssimo, econômico Roberto. do Estado do Amapá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo o seguinte, vamos abrir aspas para ele: parabéns a todos que lutaram incansavelmente para que esse dia chegasse, e ele chegou, afirmou ele. E o deputado Acácio Favacho, que considera que a decisão ela representa um marco importantíssimo para o desenvolvimento econômico do Estado do Amapá, levando em consideração o desenvolvimento sustentável. E aí, emendando, fizeste ainda há pouco uma observação que eu considero da maior importância. Não se pode falar em desenvolvimento sustentável sem ter o que levar sustente. em consideração o ser humano. Sem ter o que sustente. Sem ter o que sustente, né? Eu me lembro da ideia antiga do PDSA, que proibia tudo. O cidadão, os povos originários não podiam mais pescar ou caçar para sua sobrevivência, porque ele poderia ser até preso. Toda ideia de desenvolvimento sustentável, ela tem que levar em consideração o homem inserido nesse contexto. E os meios de produção. Que hoje, no mundo, gostemos disso ou não, o modo de produção ainda é o capitalista, ainda é a força dinâmica tecnológica, econômica. E assim, Edinho, acho que hoje o político amapaense que se colocar contrário ao petróleo, ele vai ficar para trás na história. Já está ficando, né? E nesse sentido, assim, em linhas gerais, a gente está vivendo um momento muito interessante na política amapaense, na minha opinião. Eu entendo a política amapaense, olhando outros contextos, como uma política de muita qualidade. Às vezes a gente reclama, se queixa, né, da qualidade da política do Amapá. Eu acho que a política amapaense não é eu falei isso naquele podcast, lembra? Falou. A política amapaense não é uma política pobre, é uma política muito rica. A gente tem quadros muito importantes. Basta ver que o presidente do Poder Legislativo do Brasil hoje, olha o tamanho disso. Olha o tamanho. É um amapaense, um amapaense nascido e criado da terra. Acho que a gente tem lideranças importantes, como o ministro Valdes Góes, como o senador Randolfo Rodrigues. A gente tem um governo do Estado hoje que apresenta indicadores que são interessantes. Por outro lado, a gente tem, e sem meias palavras, uma competição política interessante por performance. Um outro grupo político que está na capital. Isso é extremamente positivo. Muito saudável. O Macapá Disputa por melhorou performance. muito. E assim, legal, né? Legal A gente pra vê caramba. quem está É aquela competindo por disputa mostrar mais serviço. do né? desejo de quem quer fazer mais. Isso é lindo demais. Isso é muito gostoso. Por isso que Macapá está uma cidade tão bacana como está. A gente não tem como negar isso. Então, eu acho que o momento da política, o momento do Amapá é um momento virtuoso. Tem problema, mas a gente tem todas as ferramentas. Para mim, Edinho, a tristeza é quando a gente não tem as ferramentas para resolver o problema. Porque aí você senta no meio-fio e chora. Hoje o Amapá tem todas as condições de resolver os seus problemas do ponto de vista social, de infraestrutura e de serviços, que eu diria que são os 3 maiores problemas. A gente tem todas as condições para fazer isso. A gente tem amapaenses fora do Amapá ocupando papéis estratégicos. A gente tem uma competição muito salutar por quem vai apresentar o melhor projeto. E aí eu acho que a grande chave é disso, merece uma reflexão que fica para um outro momento, talvez. Quem é que vai capturar o que o eleitor amapaense de fato quer? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. O que é que o eleitor amapaense quer para 2026, né? Exatamente. Qual é o sentimento? Nas mãos de quem vai cair esse destino aí. Ele quer indicadores, ele quer entrega, ele quer Pix, ele quer o quê? Ele quer o que o amapaense espera pro agora? Quando ele pergunta, e eu? Quem dá a melhor resposta? Eu acho que essa é uma chave importante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem um cenário aí muito legal para os próximos anos, muito positivo. A hora voou contigo, eu te agradeço. Nós temos 2 minutos para você fazer as suas considerações finais. Eu Te quero agradecer muito. agradecer a presença aqui do nosso querido Daniel Chaves, que todas as vezes, você sempre com uma cortesia que te caracteriza. Para mim é uma alegria estar contigo, Eu te Edinho. convido e você vem, enriquece muito esse trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ver evidenciado isso que estou falando nos maravilhosos cortes que a gente vai liberar, né? E aí é uma outra etapa o programa continua depois
que acaba. É igual o carnaval, não É. para, né? Edinho, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu te respeito demais, sei da sua contribuição histórica para o estado do Amapá, que ainda está em curso. Mike, toda a equipe, só gente muito boa, são amigos. Para mim, vir aqui não é exatamente. Levo a sério porque é trabalho, mas tem cara de lazer, tem cara de diversão. Isso. E essa leveza é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós, acadêmicos, às vezes somos muito densos, muito pesados, muita explicação técnica. E às vezes as pessoas não entendem. Por que eu frequento tanto rádio contigo e com o queridíssimo Luiz Melo? Porque eu vou para aprender. Sim. Então, eu costumo brincar que a profissão professor, ela não é uma profissão para ensinar. Ela é uma profissão para aprender. Maravilha. E vir se comunicar com a sociedade, ouvir, receber os feedbacks, não sei nem se o pessoal está gostando, não tá? Mas é legal porque a gente aprende. O que não é sucesso no mundo é lição. Ou a Legal. gente ganha porque a gente deu certo, ou a gente ganha porque a gente fez errado e ouviu que é o certo e agora corrige. Legal. É assim que tem que ser. A gente te E agradece. avisar para o Mike, eu tenho uma advertência do Mike. Eu tenho Não, temos uma questão. meu amigo. Nós temos uma questão séria que é o seguinte: o Mike está completamente convencido que o Vasco. Vou falar. Ele está completamente convencido que o Vasco, que eu tenho total respeito, a história do Vasco da Gama é lindíssima. Inclusive, se eu não fosse tricolor, talvez eu fosse vascaíno, porque minha família é de origem portuguesa, lá do Rio. Bom, todo mundo no Rio é meio português, né? Mas o Mike está sendo confundido, eu entendo isso dele, por uma ilusão chamada Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele é aquele cara que quando tudo dá errado, ele faz dar certo. E quando tudo dá certo, ele arruma um jeito de fazer dar errado. Então, Mike, tem 180 minutos. Calma. Não te Se o Vasco afobará. ganhar, é justo. Mas calma. Edinho, lá no grupo do parlamento, onde Ah, a gente fica na resenha. Querido Mike. Rapaz, é impressionante. Ei, Carlos. Quando o Vasco entra em Dá campo, uma girada na câmera para ele lá. quando o Botafogo joga, quando o Fluminense joga e quando o Vasco joga. É impressionante. Todos vão pra cima do Nense. Impressionante. A inveja é uma desgraça, né? Prova disso. Copa do Mundo de Clubes. Quem foi que avançou, que chegou Diz aí. Foi o Flusão, é o Legal. quarto melhor time do mundo. Eu não vou me meter nessa briga porque eu sou flamenguista, né? Eu tenho que me concentrar para logo mais, um jogo muito importante. Esse Racing é lá encruado, no hein? Ceará. Não. Hoje Esse é no Racing Ceará. encruado, hein? Agora, o resultado dele deu no Palmeiras foi bom pro Flamengo. Não, porque mas o Palmeiras 1 a 0, agora tá em queda livre, né? 1-0. Como as coisas mudam, né? Daniel, 1-0 é goleada na Libertadores. Eu Pode acho ter que certeza. é segurar o empate, botar um contra-ataque, fazer 1-0 lá e chutar a bola, furar a bola, apagar a luz do estádio. Fazer... Brasil e Argentina sempre é um duelo. Esse time do Racing é Tem que encruado, ser hein? respeitado, né? É difícil. Verdade. Edinho, um abração. Bom dia. Te bom almoço pra todo agradecer e mundo. preste atenção nesta música que vamos tocar agora, porque nós vamos homenagear o povo de Oiapoque. O título da canção é A Ponte e é da cabeça de quem? De Zé Miguel. Roseline Gercier tem participação especial nesta canção belíssima que homenageia a nossa ponte binacional. Olha só. De concreto a ponte traz esperança. Tão concretamente jaz na lembrança, onde o rio junto a Amapá e a Guiana, Brasil e França, contemplando um tempo novo que avança. Ao encontro dessa mágica dança, de sonhar junto, de caminhar junto, lado a lado até onde a vista alcança. É preciso construir liberdade pela estrada rumo ao sol do futuro, onde a gente viva em paz a igualdade, que fará da ponte um porto seguro.
Roselyne Jessé, chantez avec moi, s'il vous plaît, chérie. C'est bien plus qu'un mot, une autre vision. Un projet sur le papier, devenu réalité. C'est bon, était de rêve, on l'a tous imaginé. On pourra bien s'aimer sans différents. On pourra traverser les consciences. Ensemble nous partagerons tradition, religion, que jaillisse une force de cette belle union. Oh oui, j'ai besoin de construire ma liberté, cheminant vers le soleil du futur. Nous pourrons vivre en paix, en toute égalité. Nous ferons de ce pont un pont de sécurité. Oh oui, j'ai besoin de construire ma liberté, cheminant vers le soleil du futur. Nous pourrons vivre en paix, en toute égalité. Nous ferons de ce pont un pont d'amour. Mas a ponte não é mais que concreto. Um projeto no papel, um decreto. O que faz da ponte um sonho de certo é a possível ideia de comunhão. Gente dividindo a mesa, o pão. Gente se encontrando de braços abertos e que seja farta a mesa então. Oh oui, j'ai besoin de construire ma liberté. Ma liberté, ma liberté. Cheminant vers le soleil du futur. Nous pourrons vivre en paix, en toute égalité. En toute égalité. Nous ferons de ce pont un pont de sécurité. É preciso construir liberdade. Cheminant vers le soleil du futur. Nous pourrons vivre en paix, en toute égalité. Nous ferons de ce pont un pont d'amour. L'amour, uma ponte de amor. Pois é, que beleza. A música do Zé Miguel e a participação de Roselyne Jessé, diretamente lá da Guiana Francesa, ela e ele aqui, o nosso talento amapaense Zé Miguel, a ponte, uma homenagem à ponte binacional que liga o Amapá à Guiana Francesa. A Guiana, Brasil e França, contemplando um tempo novo que avança. Edinho Duarte informa a hora certa. A hora certa para você conferir agora, 11h48. É de rádio conectada com você. Ok, vamos embora, minha gente querida, vamos em frente, já estamos caminhando para o encerramento do nosso Ed Comunidade de hoje. O Live Ed Comunidade é uma transmissão ao vivo, através aqui, portanto, do Ed Times de Comunicação, Ed News, Portal de Notícias, Rádio Fronteira FM 104,9, município de Oiapoque, e Rádio Porto FM, direto 87,9, direto de Porto Grande, e Ed Rádio, o som da informação. Daqui a pouquinho tem direto da minha playlist, uma homenagem que vamos prestar hoje a ele, o cantor grego Patrick Diamond. Abraçando meu amigo Joab Fontinelli, ligou ainda há pouquinho e não pude atender porque estava na entrevista com o nosso professor. Aliás, uma belíssima entrevista com o nosso professor Daniel, falando sobre exploração de petróleo e gás aqui na
costa do Amapá, que vai mudar os rumos econômicos do estado do Amapá, com certeza. Rapaz, eu não fiquei entendendo nada com relação à manifestação do vice-governador do estado do Amapá, Télio Júnior, que disse que não iria nem à COP, né? E recebeu aí uma enxurrada de críticas por causa deste posicionamento, que é um direito dele, mas que não foi, com certeza, compreendido. Essa manifestação não foi compreendida por boa parte de amapaenses que vislumbram aí uma esperança muito grande com relação à realização da COP, que vai até, quem sabe, carimbar esse momento que estamos vivendo aqui no Amapá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não atrapalha a outra, mas nós tivemos esta manifestação, o que é, inclusive, um contrassenso com relação ao pensamento do próprio ministro Valdez, né? Estou querendo trazer o ministro Valdez aqui no estado, aqui no podcast. Já falei com o Marcelo Rosa para que ele venha aqui fazer um podcast para a gente conversar sobre essa questão do petróleo, contar um pouco da sua história, e assim tem uma fila aí, uma agenda de muitas pessoas na fila aguardando por esta oportunidade. Girl, you're my reality, but I'm lost in... Onze e 51. Abraçando com muito carinho meu amigo Edson Magno, ligado conosco. Edinho, meu xará, rapaz. Ele que é um dos organizadores do grupo Geração Anos 80, Amigos Anos 80 e de todos os eventos que acontecem da galera dos anos 80. Abraçando também o Júlio César, meu amigo Bomba Atômica. Alô, Julinho, ao lado da nossa querida Andresa, sua amada imortal. Aquele abraço todo especial. Olha só, faltando 8 minutos para o encerramento do nosso Live de Comunidade de hoje, vamos agora entrar em conexão logo com o Viva o Rádio. Nós vamos apertar o play para uma homenagem que decidimos fazer, contando um pouco da história dele. Não é bem da música, mas é da história deste cara que já veio aqui várias vezes no estado do Amapá e já fez grande sucesso cantando para muitas plateias importantes no mundo inteiro desde cedo, e tinha um carinho muito especial pelo Amapá. Ele faleceu agora no dia 15 de outubro próximo passado. 15 de outubro, se eu não me engano, foi segunda-feira, e ele está aqui de volta exatamente no de Comunidade de hoje, para que a gente possa encerrar a parte musical do nosso programa com esta homenagem que fazemos questão de fazer, de exibir aqui, de evidenciar dentro do nosso programa. Jerônimo Nery já está providenciando, enquanto nós estamos aí, portanto, preparando. Aperte o play, então. Vamos lá, entrar em conexão com o Vivo Rádio. Sim, tem. Aqui tem. Cadê? Cadê você, rapaz? Edinho Duarte. Oi, turma! Tá na hora, tá na minha vez. Olá, meu caro Luiz Melo. Viva o Rádio! Aqui do programa Ed Comunica Show, direto da minha playlist. Viva o Rádio! Você lembra dele? It's someone that says goodbye. It's someone that you love. Patrick Diamond, o artista que conquistou corações com sua voz romântica e um talento que atravessa gerações. In your arms. O autor desta belíssima canção internacional faleceu no dia 15 de outubro próximo passado, e aqui estamos para homenageá-lo. Patrick Diamond nasceu com a música na alma. Desde cedo mostrava que tinha algo diferente, uma conexão verdadeira com a arte.
Nos anos 70 e 80, começou a encantar plateias no mundo inteiro com seu estilo elegante e uma voz suave, capaz de misturar romantismo e emoção com um jeito único. How can I let her know that I've got Esta música se tornou ainda mais famosa ao fazer parte da trilha sonora da novela Pai Herói da TV Globo. Hoje, Patrick Diamond é lembrado como uma das vozes mais marcantes da década de 80. There I am. Luto na música. Faleceu aos 79 anos o cantor grego Patrick Diamond. Adotando o nosso país como sua segunda pátria, ele esteve no Amapá por diversas vezes, cantando esta belíssima canção. If someone that Direto da minha playlist para o Viva o Rádio! Viva o Rádio! that you love, that is living that you came back in your arms nevermore. What would you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I'm a vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I'm a vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. If someone, let's say, is goodbye. That's living night to come back. What would you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live on? Pois é, que beleza! Homenagens póstumas ao nosso queridíssimo Patrick Diamond, ou Patrick Dimond. Eu gosto de chamar de Diamond. Uma conexão com a Rádio Diário FM, o Viva o Rádio, uma homenagem através do nosso Direto da Minha Playlist. Esta é uma das canções preferidas da galera dos anos 80. É uma das preferidas de Cleoma Duarte, é uma das minhas preferidas, é uma tremenda canção romântica. To live apart. Tell me. Vamos embora. Faltando agora 1 minuto para o encerramento do nosso programa. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos aos nossos amigos de Oiapoque, Rádio Fronteira FM 104,9, 87,9 Rádio Porto FM no município de Porto Grande, a toda a galera do Ed Rádio aqui no Amapá, no Brasil e no mundo, ao pessoal do portal, a todos os nossos web telespectadores. Sábado que vem estaremos de volta com mais um Live Ed Comunidade a partir das 10 da manhã. Tchau, pessoal. Tchau, turma.